Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz: eis aquele cujo poder é eterno. Deus, ele não é assim como um dispositivo do qual nos servimos, sobretudo na hora do aperto. O Senhor atende de bom grado os legítimos pedidos que brotam de uma fé verdadeira, de uma oração que nasce do coração. E é isso que nós vamos apresentar para Deus hoje, nesta celebração da palavra. Vamos diante de Deus também, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, perguntando-nos a nós mesmos: onde tenho mais falhado com Deus? Onde tenho traído a mim mesmo, a minha imagem, traído a minha pessoa, no sentido de muitas vezes não ser coerente com a verdade, ser coerente com aquilo que anunciamos, ser coerente com aquilo que praticamos na nossa religião. Vamos pedir a Deus perdão e ao mesmo tempo perdoando a pessoa de nosso irmão. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amar a Deus e amar ao próximo. Vamos pedir que em cada ato de caridade que nós fazemos, onde nós declaramos o nosso amor a Deus, que Ele nos dê o sentido verdadeiro do amor no nosso coração, para amá-lo sobre todas as coisas verdadeiramente e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículos 1 a 11. Naqueles dias, os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acampando perto de Eben-ezer, enquanto os filisteus, de sua parte, avançaram até Afeque e puseram-se em linha de combate diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus e morreram naquele combate, em campo aberto, cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: Por que fez o Senhor
que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se senta sobre querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor que ressoou por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, diziam: que gritaria é essa tão grande no campo dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Os filisteus tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. E lamentavam-se: ai de nós, porque os hebreus não estavam com essa alegria, nem ontem, nem anteontem. Ai de nós! Quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Mas coragem, filisteus, portai-vos como homens, para que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles o foram de vós. Sede homens e combateis. Então os filisteus lançaram-se à luta. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. O massacre foi grande. Do lado de Israel tombaram 30.000 homens. A arca de Deus foi capturada e morreram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 43. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Porém, agora nos deixastes e humilhastes. Já não saís com nossas tropas para a guerra. Vós nos fizestes recuar ante o inimigo. Os adversários nos pilharam à vontade. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. De nós fizestes o escárnio dos vizinhos, zombaria e gozação dos que nos cercam. Para os pagãos, somos motivo de anedotas. Zombam de nós a sacudir sua cabeça. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Levantai-vos, ó Senhor, porque dormis. Despertai. Não nos deixeis eternamente. Por que nos escondeis a vossa face e esqueceis nossa opressão, nossa miséria? Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus
não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficara fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Deus, Ele está sempre do nosso lado, sobretudo na hora da dificuldade, do aperto. O Senhor atende de bom grado os legítimos pedidos que brotam de um verdadeiro coração, de uma fé verdadeira. E a primeira leitura, no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo de 1 a 11, os filisteus reuniram-se para fazer guerra contra Israel. Os filisteus eram um povo forte. E Israel saiu ao encontro dos filisteus, acampando perto de Eben-Ezé, como diz a palavra, enquanto os filisteus, de sua parte, avançaram até Afeque e puseram-se em linha de combate diante de Israel. E ali ia ser travada uma luta forte, de duas nações fortes, mas Israel perdeu o combate e cerca de 4.000 homens morreram. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Muitas vezes acontece assim nas nossas lutas que travamos. Muitas vezes nós queremos culpar Deus logo das nossas derrotas e fracassos. E muitas vezes nós lembramos de Deus somente quando perdemos a luta, quando estamos perdendo o combate. E era mais ou menos isso que estava acontecendo com o povo de Israel, que estava naquele momento confuso. Era mais do que certa aquela vitória, porque Israel era uma nação que se preparava para a luta e ganhava a luta, não perdia a luta. Mas diante dos filisteus aconteceu uma derrota. Mas os anciãos vão ali tentar mais uma luta. E ali vão encontrar um jeito de colocar Deus no meio dessa luta, trazendo a arca da aliança do Senhor, para que ela estivesse no meio deles, e assim eles entendiam que a arca é o nosso Deus, Ele vai estar presente no meio de nós. Deus, Ele quer dessa forma estar conosco. Não adianta irmos para uma guerra divididos no coração. Aquele povo, para vencer a guerra, eles tinham que estar unidos, eles tinham que ter essa reciprocidade da espiritualidade manifestada a Deus, onde eles ofereceriam a Deus o resultado dessa espiritualidade com a prática que eles tinham, assim que Deus quer a nossa espiritualidade. Muitas vezes nós vamos até na missa com bom coração, mas um coração dividido também, para vencer uma guerra e para vencer um jogo até, de um time com o outro. Se o time não estiver unido, ele perde a luta. Então, a Arca da Aliança simboliza essa aliança com Deus, que vale mais do que aquele símbolo somente que Deus deixou, onde eles carregavam como sendo um amuleto, como se fosse a presença de Deus. Deus queria o que estava lá dentro, era o conteúdo. O que era o conteúdo? Eram os 10 mandamentos. O que vinha dentro da Arca da Aliança? Eram os 10 mandamentos. Deus queria a prática da religiosidade verdadeira no meio daquele povo. A gritaria até assustou, não é verdade? Os filisteus, eles ficaram com medo. Eles tiveram medo e disseram até: Deus chegou ao acampamento. Eles ficaram até temerosos com o Deus que eles serviam, mas não sabiam que eles estavam sendo um povo frágil. Talvez eles gritavam não na proporção da sua fé, não na proporção da sua religiosidade, não na proporção da unidade que era necessário para vencer uma guerra. Ai de nós se formos a uma luta como os hebreus naquela circunstância. Ai de nós se nós nos dividirmos, se andarmos indo à missa buscando somente os nossos próprios interesses, cada um por si, Deus por todos, nós não venceremos numa guerra também. E eles foram com toda a coragem, mas perderam a luta por causa disso. Coragem para enfrentar as lutas é necessário, mas devemos nos portar como homens e mulheres verdadeiras, íntegros diante de Deus, onde nós levaremos o resultado da prática da minha religiosidade, que é o amor, a reciprocidade, o perdão, a misericórdia,
o fazer o bem. Todo Israel tombou novamente e 30.000 homens morreram. A arca de Deus foi capturada e morreram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Uma grande lição para Israel, que vale para nós também termos cuidado. A nossa trajetória é uma trajetória perigosa muitas vezes. Estamos diante de um inimigo que nós precisamos derrotar no nosso dia a dia, que é o mal que muitas vezes está dentro de nós mesmos. O povo de Israel perdeu a luta. É muito difícil perder uma luta. E quando perde-se uma luta e perde-se vidas também, ainda é mais doloroso ainda. Mas vamos cantar como cantamos aqui, que vala para nós, para as próximas lutas. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Que Deus nos liberte. Deus, o Salvador, agirá e livrará seu povo, sim, da aflição. Podemos perder uma luta, mas não perderemos uma guerra, se tivermos justamente a certeza em nós de que a nossa fé é o resultado de uma praxis verdadeira, de uma religião verdadeira, onde nós vamos nos fundamentar como uma rocha e não seremos vencidos pelas tempestades que virão soprando contra nós. A lição que tiramos desse salmo também é que não devemos confiar nas forças nossas humanas, mas no poderio divino, e confiar unicamente nele, na sua misericórdia, lembrar dele não somente quando perdemos, mas quando estamos de pé, estarmos de pé diante dele para não sermos afligidos pelos nossos inimigos. E o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45, um leproso chegou perto de Jesus. Que linda leitura! E vai pedir: se queres, tens o poder de curar-me. E Jesus, ele tinha o poder. E cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Deus, ele quer agir assim conosco. Deus, ele quer tirar a lepra muitas vezes, que é a lepra do pecado de nós. É necessário nós confiarmos na misericórdia de Jesus. É necessário nós confiarmos na misericórdia de Deus. Isso talvez faltou para aquele povo de Israel. Por isso, eles perderam a luta. A religiosidade de Deus, que Deus quer em nós, é desse Jesus misericordioso, que nos dá justamente uma prova de sua misericórdia, para agirmos da mesma forma com misericórdia em relação ao outro, em relação ao nosso irmão. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza se salva, porque muitas almas estão no inferno a lamentar-se, dizendo-se para si mesmas: era tão fácil a salvação, bastava eu ter rezado e eu não rezei. Quantas almas estão aqui nesta vida e não rezam? Não vão ser almas a se lamentar se estiverem escutando o que eu estou falando nesse momento e rezar conosco todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.